Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela paz que excede todo o entendimento, venha abranger todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Hoje vamos trazer um assunto sobre justiça social. É um assunto que Deus se agrada bastante disso. E como base para esse estudo, vamos procurar na Bíblia aquele homem que o próprio Deus deu testemunho dele. É isso mesmo. Estou falando de Jó. Jó foi um exemplo e aqui no livro de Jó nós encontramos respostas, inclusive por causa de Jó ele ser tão justo. Nós vemos aqui no livro de Jó, no capítulo 31, que a justiça social, os judeus chamam de tzedaká, né? Mas essa justiça social não é somente fazer o bem ao próximo. Ela envolve outros aspectos até a terceira dimensão. Eu estava na cidade e um mendigo chegou para mim e falou assim: compra uma caixinha de som para mim. E eu fiquei pensando na hora, quando ele me pediu isso, me passou mil coisas na minha cabeça. Eu pensei, poxa, se ele tivesse pedido comida, eu poderia dar comida para ele. E se ele tivesse pedido um cobertor, alguma coisa assim, eu poderia dar para ele. Mas uma caixinha de som, se ele não mora, não tem nem casa, como é que ele vai carregar essa caixinha depois que acabar a bateria? Fiquei pensando, né, assim. E não dei a caixinha, eu desconversei e saí dali, mas aquilo ficou na minha mente, aquilo ficou no meu coração, martelando. E eu fiquei, será que eu estou errado? Fiquei pensando assim, será que eu estou errado? E quando chegou aqui em casa, eu abri a Bíblia para ler e, coincidentemente, caiu aqui em Jó, capítulo 31, a justiça social até a terceira dimensão. Foi isso que eu entendi aqui no livro de Jó. A justiça social não é só você atender à necessidade do pobre, do necessitado, da viúva ou do órfão. Ela vai um pouco além disso daqui. Ela vai um pouco além. Ela é vista por Jó em três dimensões. A primeira dimensão, Jó começa fazendo um pacto com seus próprios olhos. De Jó, capítulo 31, versículo 1. Está escrito assim: eu fiz um pacto com os meus olhos. Por que então eu pensaria em uma donzela? Então Jó já começa aqui, logo do início, a explicação sobre a justiça social. Logo de início, ele já começa falando que ele fez um pacto com os seus próprios olhos. Houve a necessidade desse pacto. Por quê? Olha só o que diz aqui no versículo 2. Pois que porção teria eu do Deus lá de cima, e que herança o Todo-Poderoso lá do alto? Olha só, então nós vemos aqui que existe uma herança de Deus para nós. O que nós devemos fazer? Fazer um pacto com os nossos olhos e desviar o nosso olhar, porque daí vai cumprir em nós a justiça de Deus. Olha só a sabedoria que o livro de Jó nos traz aqui. Porque ele fala aqui de uma herança que o Todo-Poderoso há de nos dar. O Todo-Poderoso, o Deus dos céus, lá do alto, ele vai nos dar. Então começa por você desviar o olhar. E é assim que começa o livro de Jó, lá no início, quando Deus dá testemunho de Jó. Ele dá testemunho, desvia-se do mal. Esse desvia-se do mal é justamente esse pacto que ele fez com seus olhos. Ele se desvia do mal. Porque o pecado, meus queridos, entra pelos olhos. Se você está com os olhos ali no pecado, o seu coração vai ter essa tendência de pecar maior. Vai ser uma tendência pecaminosa maior. Então, quando você faz esse pacto com os seus olhos, você está fazendo justiça social com a sua própria alma. Por quê? Porque ela vai receber a herança de Deus. Então, a justiça social, ela não é só você fazer o bem ao próximo, é muito mais amplo do que isso.
as necessidades, não é só as necessidades básicas, é você também realizar aqueles desejos. Então nós vamos chegar lá, aqui no livro de Jó, eu pude relacionar pelo menos 16 justiças sociais para nós aprendermos a fazer justiça social ao próximo, a nós e até em relação de nós com Deus. Então, essa primeira justiça social aqui é para nós recebermos a herança de Deus. Então você faz uma justiça social para a sua própria alma. A próxima está aqui, no capítulo 31, versículo 4, diz assim: Acaso ele não vê os meus caminhos e conta todos os meus passos? Se eu tenho andado na vaidade, ou se o meu pé tem apressado para o engano, que eu seja pesado na balança justa, para que Deus conheça a minha integridade. Essa resposta de Jó aqui do capítulo 31 foi uma resposta que ele deu aos 3 amigos que estavam difamando e tentando convencer Jó de que ele estava em pecado. Então ele fala dessa justiça que ele praticava e com isso ele cala a boca dos 3 amigos. Eles não têm mais palavras. Nós podemos ver aqui no versículo 32 que Eliú surge na cena e repreende os amigos de Jó, inclusive a Jó. Por quê? Porque eles não puderam responder isso para Jó. Por quê? Porque contra a justiça não há nenhuma acusação. Aqui fala de 2 coisas importantes: a vaidade e o engano. Então nós temos também que não andar em vaidade e também não andar em engano. Por quê? Porque isso também nos impede de recebermos a justiça de Deus. Que eu seja pesado numa balança justa, para que Deus conheça a minha integridade. Então, se você tem vaidade e se você anda no engano, a balança de Deus, quando ela te pesar, você não vai ser encontrado com justiça. Então, isso também pesa muito. E quando você não tem vaidade e quando você não engana ninguém, nenhuma pessoa, você também é considerado justo por Deus para receber também aquela herança do Senhor. Essas são as justiças sociais que você faz para a própria alma. A terceira justiça social está aqui no versículo 7, que diz assim: se os meus passos se desviarem do caminho, ou seja, se você desviar dos caminhos de Deus, e o meu coração tem andado após os meus olhos, se você desvia dos caminhos de Deus, olha só, novamente Jó fala dos olhos. Ou seja, você cobiçou, aquela cobiça, né? A cobiça dos olhos. Foi o pecado de Adão, né? Quando a serpente mostra a fruta para Eva, o que Eva viu? Ela viu que o fruto era bom. Ou seja, ela viu, né? E isso é a cobiça dos olhos. Esse pecado de Adão e Eva vem se repetindo na humanidade dia após dia. Na verdade, Adão significa humanidade. Então esses pecados da cobiça dos olhos, a concupiscência da carne, tudo são os 3 pecados básicos ali, os 3 passos até Eva pegar o fruto e comer dele. E que Jó nos ensina aqui no capítulo 31 de Jó, que nós temos que nos desviar disso daí. Então, olha só, no versículo 7 está falando algo importantíssimo para nós. A pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor por causa da cobiça dos olhos, que é o pecado de Adão. E mais aqui embaixo fala literalmente o pecado de Adão, que a gente vai chegar ali, né? Que diz assim, qualquer mancha que grudou nas minhas mãos, olha só, no versículo 7. Então, se você faz uma coisa dessa, desvia do caminho do Senhor por causa da concupiscência dos olhos, uma mancha gruda na sua mão e você não é achado justo diante de Deus. Olha só a consequência no versículo 8. Ele vai plantar e o outro vai colher. Ele não vai
comer o que ele plantou, né? E a descendência seria arrancada pela raiz. Aqui fala de pecados geracionais. Aí alguém pode falar assim: ah, mas pecados geracionais não existe, porque está escrito que cada um dará conta de si mesmo. Meus irmãos, o pecado geracional que está relacionado na Bíblia, o pecado de Adão, o pecado original, qual foi o pecado de Adão? Foi a desobediência, né? Mas por que é considerado um pecado geracional? Por que Adão passou para todos os seus descendentes esse pecado? Porque ele se escondeu de Deus. Então a Bíblia diz, não é o fato dele ter comido a fruta que gerou o pecado geracional. O pecado geracional de Adão foi ele ter escondido, ocultado de Deus. Por que isso? Né? Porque olha só, existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Né? Se você oculta alguma coisa, está oculto, está no reino das trevas. A partir do momento que você confessa e deixa, a Bíblia diz que você alcança a misericórdia. O que é confessar? É você tirar do reino das trevas e colocar as claras, colocar no reino da luz. Então, é mais ou menos assim. Você pega da administração do diabo, porque estava oculto, o diabo estava administrando. Você tira da mão dele e coloca nas mãos de Jesus, ou seja, você trouxe para a luz. Então aí, a partir desse momento, não é mais pecado geracional. Jesus perdoa os pecados. Mas enquanto está na administração das trevas, o pecado vai repercutir, o diabo vai perseguir os seus descendentes. E é o que está escrito aqui no livro de Jó. A sua descendência seria arrancada pela raiz. É o que está escrito no livro de Jó. Pecados não confessados, pecados ocultos, que você está colocando na administração do mal, para o mal administrar. Então nós temos que confessar os nossos pecados a uma pessoa que vai orar por você e vai trazer, porque a Bíblia diz que a igreja tem a chave do inferno e da morte, né? Foi dado. Jesus deu à igreja. E o que é isso? É você tirar do inferno e trazer para a luz, trazer para as coisas, para o Senhor Jesus, a administração. Então, meus amados, veja só, este é o crime da cobiça. A cobiça, ela entra pelos olhos, e por causa da cobiça, as pessoas se desviam dos caminhos de Deus para irem atrás dos seus olhos, da cobiça dos olhos. Então é isso que está falando aqui. Quando você não faz assim, você também recebe as bênçãos do céu. E quando você recebe essas bênçãos do céu, você está fazendo justiça para você mesmo também, certo? Então, não é só a justiça ao próximo que temos que fazer. Você também foi feito no útero por Deus, assim como o próximo foi feito, né? Todos foram feitos da mesma forma. Foi Deus que fez, Deus que teceu as células ali e formou a mim, formou a você. Somos todos iguais. A única coisa que vai diferenciar é como você se comporta diante do pecado. Ou você o rejeita, ou você se desvia dele, ou você vai após a concupiscência dos seus olhos, aos desejos dos seus olhos, certo? Então, qual caminho você prefere? Deixar na administração das trevas para o diabo administrar nas ocultas, ou você tirar do ocultismo, trazer para a luz, confessar, deixar e alcançar a misericórdia? Todos nós devemos fazer isso, né? Tirar do reino das trevas e colocar nas mãos do Senhor Jesus, confessando, certo? Então, quando você oculta um pecado, você está cometendo o pecado de Adão. E aí entra o pecado geracional, porque Adão teve o pecado geracional por causa disso. Amém? Esclarecido essa questão, né, do pecado geracional. Ok. Então vamos lá. Próximo versículo, o versículo de número 9. Aqui fala de um pecado que nós não devemos cometer também. Diz assim, ó: se o meu coração tem sido enganado por uma mulher, ou se fiquei à espreita à porta do meu vizinho. Então você ficar à espreita à porta do seu vizinho para fazer o mal para ele, ou também se o seu coração foi enganado por uma mulher. Lembra dos olhos, né?
A concupiscência entra pelos olhos. A pessoa primeiro viu, aí ele não conseguiu tirar o olho dali, desceu para o coração. Então ele fala aqui, ó, se o coração tem sido enganado por uma mulher. É por isso que a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque do coração procede as saídas da vida. Então quando você faz isso, olha só, no versículo 10, diz aqui a consequência disso daí. A sua esposa, ela vai sair com outro homem. Olha o que diz aqui no versículo 10. Ela vai moer para outro homem e o outro vai se encurvar sobre ela. Então, isso aqui já está falando da consequência desse pecado do versículo 9. Você deixou descer para o seu coração, você ficou à espreita na porta do seu vizinho. Versículo 11 diz assim: porque isso é um crime hediondo. Sim, é uma iniquidade a ser punida pelos juízes. O juiz de toda a terra, que é Deus, ele irá punir essas iniquidades ali. Por quê? Porque é um crime hediondo. Então, quando a pessoa não confessa o pecado, não trouxe para a luz, tem esse risco. Mas a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, né? Alcança a misericórdia. Vamos continuar lendo aqui, ainda no versículo 13. Aqui temos a próxima justiça social que Jó cita. Ó, se desprezei a causa do servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. Você desprezar a causa do seu servo, isso também é considerado falta de justiça social. É considerado também porque você é o senhor do seu servo. Porque aqui a Bíblia nos mostra que se você despreza a causa do seu servo, então isso também é visto por Deus como falta de justiça social, tá? Versículo 14, então, foi uma consequência que diz assim, ó: o que então farei quando Deus se levantar? E quando ele me visitar, o que responderei a ele? Então, se você fez isso com o seu próximo, quando Deus se levantar, o que você vai responder a ele, né? Porque nós também somos devedores. Nós também pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram. Então, se você também é um pecador, como não tem como escapar disso, até em pensamento a pessoa peca sem querer. Quando você chega diante de Deus, é o que fala aqui no versículo 14, o que você vai responder para ele? Esse capítulo 31 de Jó traz muitas instruções sobre justiça social. Deus, ele nos teceu no útero de nossa mãe. Foi Deus que fez. Foi Deus que teceu ali as células e nos formou. Né? Se não fosse Deus fazer, o homem só pôs a sementinha ali, não ia acontecer mais nada. Mas é Deus que vai ali e tece a pessoa, monta células, junta e forma a pessoa e a pessoa nasce. É isso que Jó fala aqui. A sexta justiça social, versículo 16. Olha só aqui que fala daquilo que eu falei no começo do mendigo, que o desejo do pobre nós devemos atender, né? Diz assim, ó: se retive aos pobres o seu desejo. Quando eu li isso daqui, eu falei, meu Deus, eu pensei que isso não faria problema. Mas olha o que a Bíblia diz: se retive aos pobres o seu desejo. Então, às vezes é um desejo banal. Às vezes é uma caixinha de som que ele quer e ele pede para você. Às vezes não é nem comida. Às vezes ele quer só ouvir uma musiquinha, né? É um desejo. Então nós não podemos reter. Se você tem condições de dar, de fazer, a próxima vez que isso acontecer comigo, eu já vou saber, né? Já vou saber e vou poder estar atendendo, se Deus quiser. Estamos aqui em um aprendizado e Deus mostrou o versículo no mesmo dia para eu aprender isso daqui. Então, versículo 16, né? Capítulo 31, versículo 16. Se retive aos pobres o seu desejo, ou fiz falhar os olhos da viúva. Falhar os olhos da viúva é você deixar a viúva aflita, ou sem esperança, né? E também aqui o pobre, que você não atendeu o desejo, às vezes você podia ter feito mais, podia ter feito algo para ajudá-lo e você não fez. Então isso também
é considerado para Deus como injustiça. E quando você faz, é justiça social. Irmãos, é lindo o livro de Jó, é lindo também estarmos aprendendo a palavra de Deus. Coisas aqui que eu nem imaginava. Eu pensava que justiça social era só pegar o pão, repartir, ou era só ajudar as pessoas, e tem muito mais coisas além disso. Tem justiças sociais que você faz com você mesmo, para você receber as bênçãos de Deus, que também é uma justiça. Tem essa que você faz com o próximo, e até a idolatria e um monte de outras coisas que também entra como injustiça. É como Abraão, né? Abraão teve fé, e a fé de Abraão foi imputada como justiça. Então é isso que está falando aqui no livro de Jó, meus amados, é isso que fala aqui. A fé também, confiar em Deus é uma justiça. Então a justiça social, ela não é apenas na ajuda do próximo, ela tem até a terceira dimensão, ela abrange até o mundo espiritual. Meus irmãos, isso é muito completo, esse estudo aqui, né, baseado no livro de Jó, é muito completo. Versículo 17 diz assim: Ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele. Ou seja, você vai comer alguma coisa. Eu comi o meu bocado, Jó está falando aqui, né? E o órfão estava ali e você não repartiu, não deu um pouquinho para ele, ou pegou uma outra coisa e deu para ele. Deixou ele só olhando assim, e você comeu aquilo na frente dele, e ele só olhando com aquela vontade. É isso que está falando aqui, né? Que nós temos que repartir isso daí, essas coisas assim. O que você tem, o seu bocado, o que você gosta, né? Reparte também com o teu próximo e com o órfão, principalmente com o órfão, né? Ó, vamos ver aqui versículo 19. Versículo 19 diz assim: Se via alguém perecer por necessidade de roupa, ou qualquer pobre sem coberta. Essa justiça social aqui é aquela justiça social que você faz para o próximo e você recebe bênçãos da prosperidade. Olha só o que diz aqui no próximo versículo. Se os seus lombos não me abençoaram, então o que está falando aqui? Quando você pega, por exemplo, uma roupa e você doa para aquecer o corpo daquela pessoa que está com frio, que não tem dinheiro para comprar uma blusa de frio. É isso que está falando aqui. Quando a pessoa veste aquela roupa, ela se esquenta, os lombos daquela pessoa vão te abençoar. Porque daí Deus olha lá dos céus e vai te abençoar por você ter feito essa ação. Olha só, versículo 21 está também falando sobre o órfão. Diz assim: Se eu levantei a minha mão contra o órfão, quando vi a minha ajuda ao portão. É a pessoa que levanta a mão contra o órfão ou contra até o próximo, pessoas agressivas, né? Então, podemos entender assim. Então, olha só o versículo 22, a consequência. O meu braço caia do ombro, olha meu Deus, da juntura. A pessoa fica... É o que Jó fala aqui, né? Se eu fiz isso, isso é tão grave, que Jó fala assim, que os meus braços caiam do ombro. Meu Deus, né? Isso é muito grave. Tá chovendo, né? Ó, versículo 24. Se eu fiz do ouro a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, creu nas riquezas. E aqui é visto também a falta de confiança em Deus. A falta de confiança em Deus, ele depositou a confiança na riqueza, no ouro, na prata, no que ele tinha de dinheiro, né? Então, o que é isso para Deus? Isso também é injustiça. Porque quando você faz, lembra de Abraão? Abraão creu e confiou e isso foi imputado como justiça. Isso também é a justiça social, que você faz para sua alma, para sua própria alma. Porque quando você faz assim, Deus vai te abençoar. Deus vai trazer as ricas bênçãos do céu, que enriquecem e não acrescentam dores, né? Meus amados, olha, tem muita coisa aqui para nós aprendermos. Eu pude ver aqui 16, né? Já estamos chegando no final.
já está aqui quase acabando, né? Ó, ainda no versículo 26, aqui fala da idolatria. Você confiar no dinheiro, nas riquezas, também é um tipo de idolatria. A idolatria, ela tem vários aspectos de idolatria, né? Aqui no versículo 26 diz assim: se eu contemplei o sol ou a lua, olha só, e caminhando no seu esplendor, está falando o quê? Aquelas pessoas que adoravam o sol, adoravam a lua, os astros. Aqui entra até mesmo o horóscopo, né? Os planetas. Você está adorando, você está crendo naquilo. Ah, não é para crer em horóscopo? Não! Isso é invenção do mal, irmãos. Isso é invenção do inimigo. As personalidades existem, sim, mas o inimigo pegou, copiou isso para o horóscopo e tentou fazer adivinhações em cima disso. Então isso é pecado. Mas as personalidades existem, cada um tem uma personalidade diferente, como as 12 tribos de Israel. Uma personalidade diferente, certo? Então não é para ficar acreditando em horóscopo, não, irmãos. Não é, não. É o que a Bíblia diz aqui, ó. Se contemplei o sol, a lua, caminhando em seu esplendor, diz assim no versículo 27, ó. O meu coração foi seduzido em secreto, ou a minha boca beijou a minha mão. Aqui, beijou a minha mão, está falando do orgulho, né? Então, a idolatria, você confiar em algo mais do que você deveria confiar em Deus, isso é idolatria. Você colocou algo no lugar de Deus, né? Então, isso é idolatria. Às vezes, até a gula é considerada idolatria. Sabe por quê? Porque tem pessoas que têm a gula, por exemplo, ela está satisfeita e quer continuar comendo. O que isso é? Isso, na verdade, é o seu ventre pedindo oferendas. E ela tem que ficar levando oferendas para o próprio ventre. Isso é um tipo de idolatria também, né? Por isso que a gula é um dos 7 pecados capitais, né? Ok? Então vamos ver aqui o versículo 27, né? Aqui fala da soberba, do orgulho. Versículo 29. Se me regozijei na destruição daquele que me odeia, e me exultei quando um mal o encontrou. Irmãos, isso aqui a gente comete direto. Agora que nós aprendemos isso, não vamos cometer mais, né? Não vamos cometer mais. O que está falando aqui? Está falando que aquele inimigo seu, que fica no seu pé, te cercando, inventando mentiras de você, a mão de Deus se levanta contra ele e o abate, ele é destruído. E aí você se alegra. Isso é pecado. Você não pode se alegrar por causa disso. Por quê? Porque da mesma forma que Deus fez você no útero da sua mãe, Deus também fez a ele no útero também, entendeu? Então ele da mesma forma, ele foi tecido ali. Então nós nunca devemos nos alegrar com a destruição. Irmãos, sem querer, quando a gente não tem entendimento, a gente comete esse pecado. E a Bíblia diz assim: vós errais por não conhecer as Escrituras. É por isso que nós temos que ler a Bíblia e aprendermos a palavra de Deus, para não cometermos esses erros, né? Não cometermos esses erros. Então, às vezes, uma pessoa ali que te odeia, né? Imagina uma cena assim, aquela pessoa te odeia. Aí, essa pessoa sofre um acidente e morre. Você vai se alegrar, né? Não, não faça isso. Isso é visto por Deus como injustiça, certo? Então, temos que fazer justiça social até nesse ponto. Olha como isso é profundo, né? E por isso que a Bíblia fala para nós perdoarmos, para nós sermos benevolentes. É por causa disso, porque Deus, Ele é Deus, Ele é santo. E para nós irmos para o céu, nós temos que nos santificar também. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então não adianta você seguir uma religião e andar com a vida toda torta. Não adianta. Não adianta você seguir uma religião e o seu inimigo é atropelado e morre e você se alegra, dá até uma festa. Não, não faça isso. Misericórdia, não faça isso, irmãos. Ok?
Então, nós não devemos nos alegrar com a destruição do ímpio. É o que a Bíblia nos ensina. É o que Jesus nos ensina na cruz do Calvário também. Existem 4 cálices da Páscoa que os judeus tomam. O primeiro cálice é o cálice da promessa, quando Deus fala: vou tirar vocês da terra do Egito. O segundo cálice são as pragas do Egito, né? Que daí o judeu pega uma gotinha daquele vinho e tira, coloca no guardanapo, dizendo que a alegria não foi completa. Esse cálice que Jesus falou: Pai, passa de mim esse cálice. Jesus não bebeu esse cálice. Ele não bebeu. Por quê? Porque ele rejeitou o cálice todo, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Né? Então Jesus toma ali na cruz depois o terceiro cálice, e o quarto cálice ele fala da promessa, e que nós iremos tomar esse quarto cálice juntamente com Cristo lá nas bodas do Cordeiro, quando nós estivermos lá com o Senhor Jesus sentados numa mesa, ele irá nos servir. Oh, aleluia, meus irmãos. É por isso que nós não devemos nos alegrar com a destruição do ímpio. Ele vai ser destruído? Vai. Ele vai ser destruído, porque está tocando, está ferindo o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus. Deus vai abatê-lo, mas nós não podemos nos alegrar com isso, porque Deus, ele não sente prazer na morte do ímpio. Ele não sente prazer. Ó, o versículo 30 diz assim: também, olha, isso aqui é bem importante, olha só, diz assim: também não fiz pecar a minha boca, desejando maldição à sua alma. Então, às vezes, meus irmãos, a perseguição é tanto. Quantas vezes eu já fiz isso? Quando eu li isso daqui, eu falei: Senhor, me perdoa, né? Olha, o que está falando aqui? Também não fiz pecar a minha boca, desejando maldição à sua alma. Às vezes o ímpio nos persegue tanto, nos assola tanto, inventa tanta mentira, tanta calúnia a nosso respeito, que a vontade é de lançar uma maldição para ele. E antes, quando nós não conhecíamos esse versículo, nós fazíamos assim. Eu mesmo já fiz assim, e já pedi perdão para Deus, e eu tiro toda a maldição agora que eu conheço esse versículo. Mas olha o que diz o versículo, né? Também não fiz pecar a minha boca. A nossa boca, você faz pecar a sua boca quando você amaldiçoa alguém. E por que nós não devemos amaldiçoar as pessoas? Porque da mesma forma que você foi feito, essa pessoa também foi feita por Deus. Então não se deve amaldiçoar. É claro que essa pessoa vai pagar, essa pessoa vai ser talvez destruída se ela não aceitar a Jesus e não se arrepender. Ela vai ser destruída. Mas nós não precisamos dar uma maldição para isso. Satanás ali, nem Satanás ele amaldiçoou. Ali nas nuvens, o que ele fala? Que o Senhor te repreenda. Porque a bênção e a maldição, ela pertence a Deus e não a nós. Ela pertence somente a Deus. Então você peca 2 vezes quando você amaldiçoa alguém. Você peca por amaldiçoar e também por querer estar no lugar de Deus falando essa maldição. Porque a bênção e a maldição pertencem somente a Deus. Nem o demônio não tem poder nisso. É Deus que às vezes permite alguma coisa, alguma situação. Né? Então isso é muito sério, meus irmãos. A Bíblia nos ensina. Por isso que nós devemos aprender a palavra de Deus, para nós não errarmos mais e não pecarmos mais. Também, versículo 30, vou ler novamente. Também não fiz pecar a minha boca, desejando maldição à sua alma. Olha só, versículo aqui 32. O estrangeiro não se hospedava na rua, mas eu abria as minhas portas para o viajante. Jó fazia justiça até nisso. Irmãos, isso é muito complicado de fazer nos dias de hoje, né? Você abrir a sua porta, tem um estrangeiro passando ali, não tem aonde pousar, dormir, você abrir a sua porta e ele dormir na sua casa junto com a sua família. Isso é perigoso nos dias de hoje, porque tem muito mau caráter, tem muitas pessoas malignas. Mas você colocar dentro de sua casa hoje, isso é muito complicado, né? Então aqui no versículo 32 está falando disso. O estrangeiro
não se hospedava na rua, mas eu abria minhas portas para o viajante. Jó fazia isso. Jó abria as suas portas para o viajante, ele era hospitaleiro e não deixava as pessoas passarem necessidade, dormir ao sereno, ou dormir na rua, correndo o risco de ser assaltado, de ser feito algum mal com essa pessoa, né? Então Jó fazia isso, e isso também foi imputado como justiça. Versículo 33, aqui devemos praticar. Está escrito assim: se eu encobri as minhas transgressões, como Adão, é aquilo que eu falei de Adão, lembra? Adão, o pecado de Adão que causou o pecado geracional é o pecado dele ter escondido de Deus. Esse gerou o pecado geracional, porque ele não falou para Deus que tinha pecado, ele estava nu. Aí Deus pergunta para ele: mas quem disse que você estava nu? Deus já sabia que ele havia pecado, mas Deus queria que ele confessasse. E ele não confessou, Deus teve que pressioná-lo ali para ele falar: a mulher me deu do fruto. Mesmo assim, ele ainda não confessou, ele jogou a culpa na mulher, né? E a mulher jogou a culpa na serpente, né? É claro, foi a serpente que seduziu a eles, mas foi pela concupiscência dos olhos deles que eles pecaram. Então isso foi oculto, eles ocultaram isso. Então é o que fala aqui. Isso é injustiça com a sua própria vida. Você precisa confessar os seus pecados, tirar da administração das trevas e trazer para a luz, para que seja administrado agora pela luz, por Deus. Aí sim você vai ser perdoado, porque Deus é benigno, é longânimo, é compassivo, Ele é clemente. Então o Senhor pode perdoar você. Nosso Deus, Deus dos céus, Ele nos perdoa por causa disso, porque o caráter dele é assim. Mas você precisa confessar para que a sua acusação saia das trevas e venha para a luz. Ela seja trazida para a luz, para que nada fique oculto. Porque se tiver algo oculto, isso vai impedir as bênçãos de Deus na sua vida. E você vai levar isso para as gerações. Porque continuou na administração de Satanás. Está na administração do mal, né? Então, como está sendo administrado pelo mal, ele vai cobrar isso das próximas gerações. E isso aí Deus já falou que isso acontece, está lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus fala dos 10 mandamentos, né? O que Deus está falando ali? Que destruirá até a terceira e quarta geração das pessoas que transgridem. É porque as pessoas que escondem o pecado, elas pecam e escondem, não confessam, né? Então essas pessoas que não confessam, elas mantêm o pecado na administração errada, nas trevas, na oculta. E com isso, ela nunca consegue receber as bênçãos de Deus. Meus irmãos, tem mais um aqui, no versículo 39. Essa é a 16ª. Na verdade, eu achei que era a outra ali, né? Legal. Tem mais uma. Diz assim, se eu comi os seus frutos sem dinheiro, ou fiz com que os seus donos perdessem a vida. O que está falando aqui? O que é comer os frutos sem dinheiro? É você fazer empréstimo, fazer dívidas. Aqui está falando de dívidas. Nós não devemos, como cristãos, fazer dívidas. Dever algo para alguém. A Bíblia diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. É só o amor que nós somos obrigados a dever para uma pessoa. Eu devo amor para uma pessoa. E esse é o fechamento. Por isso eu faço justiça social. Por isso eu ajudo aquela pessoa. Por isso é amor, né? Então, quando nós fazemos justiça social, nós estamos ajudando aquela pessoa, nós estamos amando aquela pessoa. E a dívida é uma coisa que a pessoa adquiriu, está devendo para o próximo, e não é o amor. Então isso é iniquidade. Também é iniquidade. Porque a Bíblia nos ensina que somente devemos dever o amor, né? Ele emprestou o dinheiro, foi lá e comeu os frutos. Ou ficou devendo para a pessoa. Então isso também é você ficar devendo, você adquirir essas dívidas. Isso não é justiça social. Você deve pagar. O seu salário
é a sua vida que você dá. Por exemplo, quando você tem um trabalho, a sua vida que você está gastando ali no seu trabalho é recompensada com o dinheiro. Então o dinheiro é como se fosse o seu sangue, a sua vida, que você recebeu pelo fruto do tempo que você ficou ali trabalhando, e você poderia estar fazendo outras coisas, mas você ficou ali trabalhando. Então o dinheiro ele é considerado o sangue da pessoa, que a pessoa doou para o patrão dela e o patrão dela devolveu o dinheiro. Isso é meio complexo, né? Mas é por isso que nós devemos dar o dízimo. O dízimo, quando você separa os 10% e você dá ou na causa do pobre ou na igreja para abençoar, isso você está fazendo é uma tzedakah, né? É uma ajuda humanitária, é uma justiça social. Então, quando você faz isso, você está cumprindo a vontade de Deus e fazendo justiça, né? Mas se você não tem dinheiro e você vai e pega emprestado e não paga, se Jesus voltar, você fica. Porque tem esse versículo: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então, se você tem uma oportunidade de quitar e antecipar suas dívidas, faça o mais rápido possível, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pode ser agora, a qualquer momento. As profecias já se cumpriram, todas praticamente. Falta muito pouco. A profecia que falta para se cumprir é a profecia da volta de Cristo. Então, nós não sabemos o dia nem a hora, mas pelas profecias sabemos que pode ser a qualquer momento, né? Então, meus irmãos, é isso o estudo que eu queria trazer para vocês hoje. A última justiça social fala das dívidas. Resolve essas dívidas. Quite, pague, né? Não fique devendo nada para ninguém a não ser o amor. E assim nós iremos tudo bem na nossa vida. Então, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com vós todos, em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Receba a graça e a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém.